Glória a Deus. Amém. Romanos, capítulo 8, versículo 19 ao versículo 25. Deus abençoe, irmão Joel. Todos? Diz assim a palavra do Senhor: porque a ardente expectação da criatura espera a manifestação dos filhos de Deus. Amém. Porque a criação ficou sujeita à vaidade não por sua vontade, mas por causa do que a sujeitou, na esperança de que também a mesma criatura será libertada da servidão da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação geme e está juntamente com dores de parto até agora. E não só ela, mas nós mesmos que temos as primícias do Espírito, também gememos em nós mesmos, esperando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo. Porque em esperança fomos salvos. Ora, a esperança que se vê não é esperança, porque o que alguém vê, como esperará? Mas se esperamos o que não vemos, com paciência o esperamos. Amém. Precioso Deus e amado Pai, pedimos nesse instante a Tua graça, a Tua misericórdia, para que por meio do Teu Santo Espírito nós possamos aqui, Senhor, discorrer esse tema da manifestação dos filhos de Deus e como que o Teu apóstolo Paulo ministrou e como que o Teu servo, irmão William Branham, ensinou para nós. Ajude-nos, Senhor. Abra um pouco mais nosso entendimento acerca disso. Pedimos que o Teu Santo Espírito, em nosso meio agora, venha falar com cada um de nós. Ajude-nos, Senhor, na compreensão desse tema. E que esse tema ajude também as nossas vidas, Senhor, a como saber ou como fazer, Senhor, para sermos esses filhos, fazer parte desses filhos que hão de se manifestar no tempo do fim, conforme foi prometido, e que a criação anseia por isto. A criação geme por isto. Nós estamos aqui, Senhor, crendo que estamos sendo preparados pela Tua Palavra para fazer parte dessa grande manifestação que é de vir. Ajude o Senhor, então, neste momento, Pai. Que o Teu Santo Espírito fale conosco e nos molde conforme o caráter do Teu Filho, para sermos parte desses filhos manifestados. Assim pedimos e Te agradecemos. No nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Sublime graça do Senhor, que a um infeliz salvou, eu cego fui, mas vejo já, perdido ele me achou. Amém. Graças a Deus. Meus irmãos, aqui o apóstolo Paulo está tratando daqueles que aguardam pela sua salvação completa. Todos sabem que quando você confessa a Cristo como o seu Salvador, a primeira parte da tua vida que é redimida é a sua alma. Como comentamos hoje, não foi isso, irmão Sérgio? Deus nos concede um novo coração, remove o coração de pedra e nos dá um coração de carne, ou seja, um coração sensível para ouvir, para receber, para obedecer. Nos dá um novo espírito, e o irmão Branham explica que esse novo coração, esse novo espírito é apenas uma forma diferente de você ver as coisas de como você via antes, de como que você interpretava, de como que você pensava. Ou seja, um novo coração, um novo espírito faz isso, proporciona você ver as coisas de uma outra forma, com um maior entendimento, com maior sensatez. Mas isso tudo ainda não é o novo nascimento. O novo nascimento vem quando Deus cumpre aquela outra parte que ele disse lá em Ezequiel, porque ele disse que ia nos dar um coração de carne no lugar do coração de pedra, e um novo espírito, e depois o seu espírito. Derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Aí então você se torna um filho nascido de novo. Mas tudo isso ainda trata apenas do que, irmão Joel? Apenas da nossa alma, da nossa mente, não é isso? Nosso caráter moldado ao caráter de Cristo.
Então, nós já estamos aí potencialmente salvos. Por que eu digo potencialmente? Porque ainda resta mais uma parte, que é essa carne. Essa carne é a última parte de nós que precisa ser salva, redimida literalmente. E é uma promessa. E Paulo aqui está falando disso. Quando ele fala que estamos esperando a adoção. E o que é a adoção? Ele explica, né? A saber, a redenção do nosso corpo. Nossos corpos terão que ser renovados, transformados. Porque ele foi uma vez vendido no passado ao pecado e está hoje sujeito à velhice, não é isso? A enfermidades. Né? Então, essa redenção tem que acontecer também. E nós sabemos que isso vai ocorrer quando? Quando houver a ressurreição daqueles que partiram em Cristo e daqueles que estiverem vivos quando isso acontecer, quando eles terão seus corpos transformados. Né? Então, suas teofanias serão revestidas de uma nova carne e uma carne glorificada. Tudo isso vai fazer parte da adoção. Agora, quem é que vai fazer parte da adoção? Aqueles que passaram por todo esse processo. Desde a salvação, né, da sua alma, da conversão do seu coração, do seu espírito, da sua vida, até o momento apropriado, onde Deus saberá quando fazer isto. Ou seja, nós não sabemos quando que vai ocorrer essa adoção literal, né, que tem a ver com essa manifestação dos filhos de Deus. E Paulo disse que a criação está ansiosa por isso, está gemendo por isto. Por que isso? Porque quando esses filhos de Deus se manifestarem e forem adotados, eles vão ter literalmente o mesmo poder e a mesma autoridade que Adão teve antes da sua queda. E nós não temos muita noção do poder, da autoridade que aquele homem tinha antes de cair. Quem nos explicou, quem nos deu um parecer, um entendimento claro, foi William Branham através da sua mensagem, do seu ministério de ensino. William Branham disse que Adão tinha o poder da palavra criativa, do poder da palavra falada. Então, o que Jesus fez ali, quando ele disse para o mar se acalmar, não é isso? Ou quando fez multiplicação de pães e peixes, Jesus disse: as obras que eu faço, vós também fareis. Então, nessa adoção que vai ser quando os filhos de Deus se manifestarem, eles vão poder exercer esse mesmo tipo de ministério que é até antes de Jesus, vem desde o tempo de Adão. Ou seja, realmente os filhos de Deus terão a sua autoridade, serão revestidos outra vez daquela mesma autoridade como governantes da terra, como foi Adão, como Adão era. Né? Então, essa adoção de filhos tem a ver com isso. Nós voltaremos a governar essa terra de fato. Agora, neste momento, nós podemos dizer que governamos potencialmente, porque somos filhos, né? Somos candidatos a essa adoção. Porém, o Umbanda disse que para você chegar a essa plena adoção, ele usava a palavra plena, você tem que ser o tipo certo de filho. Você tem que ser testado, você tem que ser provado, não é isso? Até chegar a essa maturidade. Então, é disso aqui que Paulo está falando, essa salvação completa que vai acontecer quando os corpos também forem redimidos. Hoje, aqui entre nós, aqui na Terra, os cristãos eles têm evidência desse poder que está em nós, através de sinais que você vê, como cura divina. Né? Mas tudo isso são apenas nuances, são sinais muito pequenos daquilo que nós iremos experimentar futuramente na sua plenitude. Então, embora esses cristãos hoje aqui possam ter alguma evidência de que eles são filhos de Deus, salvos, redimidos, ainda assim, então, eles estão esperando por aquele grande momento em que eles serão realmente totalmente o quê? Libertos dessas provações e serão admitidos com todos aqueles privilégios daqueles que são filhos do Altíssimo. Então, isso vai acontecer quando? Quando que isso vai acontecer? No dia da vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. É importante chamar a atenção disso, porque você sabe que há alguns que dizem que Cristo já veio. Então, se Cristo tivesse vindo, essa manifestação do Filho de Deus também já deveria estar acontecendo. Então, é por isso que nós estamos tratando um pouco sobre isso, porque você vê que há uma concatenação, são vários eventos que têm que acontecer junto. E a adoção de filhos, a redenção do corpo, a manifestação dos filhos de Deus ocorre concomitantemente com a vinda literal e física do nosso Senhor Jesus. Então o apóstolo Paulo, ele associava essa manifestação dos filhos
a redenção dos seus corpos, porque embora um filho de Deus já esteja salvo na sua alma, redimido na sua alma, selado, o seu corpo físico é o último, na verdade, que ainda falta ser redimido. No entanto, ele afirma que potencialmente nós já estamos salvos e redimidos. Potencialmente. Nós esperamos a adoração. Né? Em esperança fomos salvos. Ou seja, nós cremos por fé que nós já somos salvos. Que nós já temos nossos corpos redimidos e transformados. Mas nós estamos esperando isso se cumprir. Isso ainda não aconteceu. Porque se aconteceu, por que vamos esperar uma coisa que já é real? Não é isso? Então é isso, queridos. Nós estamos esperando. Nós confiamos que isso é nosso. Nada pode tomar isso das tuas mãos. Mas irmão Jorge, eu tenho pecado, eu tenho caído, eu tenho transgredido. Não há falta de perdão para um filho de Deus arrependido, com o coração contrito. Satanás é que sempre quer tentar ameaçar ou tentar desencorajar você, trazendo à tona alguma coisa errada que você fez, dizendo que você vai perder essa bênção porque você não é digno. Todos nós somos indignos. Não é por alguma coisa que nós fizemos, é pela graça de Deus, pela sua misericórdia, para a vergonha e derrota de Satanás. Aqueles que são filhos de Deus, lá naquele dia serão exaltados. Amém? Então, essa manifestação dos filhos de Deus, ela somente deveria acontecer no final dessa última era que estamos vivendo, no final da 7ª era. Porque isso vai ser uma introdução, na verdade, para o milênio. Na verdade, a adoção plena da manifestação dos filhos de Deus vai acontecer no milênio. Foi assim que a Umbanda citou ou ensinou. Eu vou ler aqui alguns sermões onde disse isso. Então, quando todos os mistérios haveriam de ser revelados nessa última era, é que então criaria uma ambiência, uma preparação, uma introdução para capacitar esses filhos, nesse tempo do fim, de se manifestarem. Porque agora é nesta era, a qualquer momento que isso pode acontecer. Amém? Alguns dizem que já aconteceu, mas eu disse, isso tem que acontecer ao mesmo tempo em que o Cristo se manifesta. Mas quando eu digo se manifesta, eu já não estou falando daquela aparição que uma Umbanda defendia. Você sabe que uma Umbanda cria na aparição de Cristo e na vinda de Cristo. E quando eu digo desse Cristo se manifestar, eu já estou me referindo à sua vinda efetiva, clara, física. Amém? O Cristo já está aparecendo, como disse Umbanda, justamente revelando esses mistérios para a noiva, para capacitá-la, para no momento certo, no tempo oportuno de Deus, esses filhos dele possam ser, então, manifestados. Mas Umbanda disse, foi através desses mistérios, desse tempo do fim, que vai propiciar isto. E é por isso que estamos presenciando uma das eras mais importantes da história da igreja. Se por um lado é a era mais negra, porque nunca houve tanta confusão, tanta desinformação como agora, por outro lado, essa é a era que todos ansiavam. Porque Paulo disse, a criação anseia, ele disse, nós mesmos ansiamos por esse tempo chegar. Não foi por tempo de Paulo, não foi por tempo de Columba, não foi por tempo de Irineu, não foi por tempo de Lutero, Calvino, Wesley, é para esse tempo agora. Amém? É para nós. Então, uma Umbanda diz lá na mensagem de adoção número 3, mas este é o dia da manifestação dos filhos de Deus. Estamos vivendo a era em que isso vai acontecer. Quando os mistérios que estavam escondidos desde a fundação do mundo devem ser conhecidos. Esta é a hora, certamente. Então veja que o Umbanda, ele disse que esses mistérios eles não podem ser conhecidos senão por uma revelação que é dada pelo Espírito Santo. E a manifestação dos filhos de Deus está diretamente relacionada a este mistério da vinda de Cristo. Na mesma série Adoção, esse é agora o número 4, a Umbanda vai dizer assim, Deus, desde o princípio do mundo, nos predestinou para a adoção de filhos. Nós estamos predestinados. Em esperança já fomos salvos, em esperança já fomos redimidos. Agora, toda a criação está gemendo, esperando pela manifestação dos filhos de Deus. Eu imagino que Paulo teve um tempo maravilhoso. Eu gostaria de estar lá com ele, você não? Agora, ele disse, ele nos deu a conhecer o mistério. Receba o Espírito Santo em você algum dia e comece a correr isso. E apenas observe como isso vai. Esta tarde eu tinha cerca de 30 minutos para estudar, apenas para olhar a lição. Talvez eu não direi metade disso, 15 minutos entre o tempo. E eu comecei a correr e eu pensei, o mistério quão misterioso. E a Escritura me levou de volta ao Antigo Testamento e depois de volta ao Novo Testamento, amarrou algo junto e vi o mistério de sua vinda. O mistério de sua vontade, o mistério de nós assentados juntos. Lembre-se, isso não pode ser ensinado em qualquer seminário, é um mistério.
você não pode conhecê-lo pela instrução, pela teologia. É um mistério que está escondido desde a fundação do mundo, esperando pela manifestação dos filhos de Deus. A manifestação dos filhos de Deus é um mistério, assim como a vinda de Cristo também é um mistério. E você só vai compreender isto realmente quando esse mistério se cumprir no seu cumprimento. Você entende isso? Amém? Não estou falando aqui de uma coisa que você entende intelectualmente. Eu sei como vai ser, eu concebo, faço uma ideia de como que é isso. Eu estou falando de que esse mistério só vai ser totalmente revelado quando ele for literalmente cumprido. E a mesma coisa será com a manifestação dos filhos de Deus. Nós falamos aqui, em tese, por base nos sermões Umbanda, como que é. Mas isso é muito mais grandioso do que aquilo que você vê o Umbanda dizendo nas fitas. Amém? É uma pequena porção do que vai acontecer. Então, a própria manifestação dos filhos de Deus, como eu disse, é por si mesma também um mistério, ainda a ser revelado para nós, ainda a ser cumprido, que falta acontecer. E somente será plenamente compreendido quando ocorrer o seu próprio cumprimento, como eu disse. O irmão Umbanda, ele cria que essa manifestação vai se dar junto com a demonstração do poder da palavra criativa. Quando esses filhos de Deus se manifestarem, eles terão em si o poder da palavra criativa, ou o poder da palavra falada. Esses filhos receberão esse poder no tempo do fim, então eles demonstrarão possuir exatamente o mesmo domínio que o Filho unigênito tinha. E como eu disse antes, será o mesmo domínio que Adão tinha antes da sua queda. Então Deus está fazendo o que agora nesse momento? Ele está com esses mistérios revelados, com essa palavra que foi vindicada a nós, colocando uma igreja em ordem, para que isso possa em breve então acontecer e que definitivamente vai discernir, vai distinguir a igreja falsa da verdadeira. A igreja natural da igreja espiritual. Ainda na série Adoção, número 4, o Umbanda diz assim: de volta ao Gênesis, ao original. O que é isso? Agora, o mundo e a natureza estão gemendo, chorando. Tudo está em movimento. Para o quê? Para a manifestação dos filhos de Deus. Quando os verdadeiros filhos, os filhos nascidos, ou seja, vai mais além do simplesmente ter um novo coração e um novo espírito, um novo entendimento, é ter o Espírito Santo, ser realmente o tipo certo de filho, passado pelo processo do novo nascimento. Filhos cheios, falarem e sua palavra for apoiada. Eles vão manifestar esse poder. Eles vão falar. E o que eles falarem vai acontecer. Eu creio que estamos na fronteira disso agora mesmo, porque o seu ensino é esse. Isso vai acontecer agora. Mas estamos na hora dessa manifestação. Essa é a última era, tem que ser aqui. Ou seja, isso ainda não aconteceu. Amém? Está claro aqui? Isso já aconteceu? Não. Porque eu disse para você que isso tem que acontecer ao mesmo tempo que o quê? Cristo tem que vir. Amém? Sim, Senhor, diga a esta montanha que assim seja. Irmão, eu desejo tal e tal, uma determinada coisa. Eu sou um crente em Jesus Cristo. Eu o darei a você no nome do Senhor Jesus Cristo. Você está simulando aqui como é que vai ser isto. Eu quero tal coisa. E quem for este Filho manifestado de Deus, ele vai dizer o que você quer, você vai ter no nome de Jesus. Você sabe que nós tivemos alguns exemplos no próprio ministério de Umbanda. Lembra do pedido de Hatwright? Lembra? Ok? E o que o Umbanda disse que aquilo ali era a terceira etapa? Que não pode ser explicado? Porque o diabo não pode ter uma ideia do que é isso. Isso não pode vir de fato a público. Porque é um mistério. Amém? Procure entender isso. Todos os grupos da mensagem que ensinam para você que quer a terceira etapa são todos falsos. Você sabia disso? Todos os grupos que pegam a abertura de palavra, a terceira puxada, são todos falsos. Por que eu digo isso? Porque o Umbanda era o único que podia explicar para você o que era a terceira etapa. Era o único que podia explicar para você exatamente com exatidão o que é esse poder da palavra criativa, o poder da palavra falada. Há alguns ministérios tentando mostrar para você que estão capacitados para te explicar isso. Molivei disse, William Branham era o único que podia te explicar o que é a terceira etapa. Então, se há algum grupo aí de terceira etapa que tenta explicar, é falso. Se diz que é a terceira etapa, mas diz, olha, não sabemos isso, então está tudo bem, está correto, porque ninguém pode explicar, ninguém sabe o que se trata disso. Só o William Branham é que poderia explicar. Amém? Então é aquilo que eu continue dizendo. Amém. Aí está uma manifestação, ou seja, ordenar alguma coisa e isso acontecer. É o que os filhos de Deus manifestados vão fazer nesse dia.
irmão, minhas colheitas estão queimando lá fora, eu não tive nenhuma chuva, vou enviar-lhe uma chuva no nome do Senhor Deus. Está dando um exemplo do que é essa palavra criativa aqui falada. Para abençoar a sua colheita. Esperando, gemendo, toda a natureza está ansiando por isso. Porque vai voltar a fazer o que Adão fazia nos seus dias. Esperando pelas manifestações dos filhos de Deus. Deus ordenou isso no princípio. Ele deu ao homem o domínio. Está falando de Adão. Ele deu a Jesus Cristo e Jesus deu isto em seu nome com esta garantia. Peça ao Pai qualquer coisa em meu nome e eu virei e eu farei. Veja, como disse no Umbanda, nós temos tido evidências disso, né? Você tem muitas vezes feito um pedido a Deus, oração, e você tem visto suas orações sendo respondidas, né? Eu creio que não apenas eu, mas você também deve ter tido essas experiências de você pedir algo, de falar algo, ou decretar algo e isso acontecer. Mas isso ainda que nós temos visto em nossas próprias experiências, não é nada comparado a quando esse dia quis chegar. Amém? Porque tudo isso nós já temos potencialmente. Mas ainda não é a hora certa para que isso venha se atualizar em sua plenitude. Então aqui ele continua. Peça ao Pai qualquer coisa em meu nome e eu farei. Esperando as manifestações dos filhos de Deus, a posição, a igreja. Como eu disse, o livro de Efésios é o livro de Josué, e Josué colocando as pessoas aonde elas pertencem. Agora, se eles não se aquietassem e ele colocasse Efraim aqui e dissesse que ele andasse sobre a terra de Manassés, e isto voltasse a uma confusão e perturbação, como eles alguma vez se dariam bem? Quando alguém dissesse, sou um batista, metodista, pentecostal, sou unicista, sou dualista, sou falando de tal, como você vai fazer isto? Fique parado, fique em silêncio. Deus quer posicionar a sua igreja. Os filhos de Deus manifestados não vão se identificar com algum sistema religioso ou com uma doutrina peculiar criada por um homem. Ele simplesmente vai se identificar com Cristo e com a palavra. Amém? Ele vai ser realmente semelhante a Cristo. Por isso que ele vai ser a manifestação do próprio Cristo. Esses filhos manifestados serão, na verdade, a manifestação do próprio Deus neles, através das suas vidas. Deus quer posicionar a sua igreja, filhos e filhas de Deus. Deus, permita-me viver para ver isso, é a minha oração. Tão perto, até que eu possa simplesmente quase sentir com as minhas mãos como se parece. Está logo ali. Isso é o que eu tenho desejado ver. Esperando o momento, quando eu descer na rua, lá se encontra deitado um aleijado, desde o ventre de sua mãe. Prata e ouro eu não tenho. Esperando pelas manifestações dos filhos de Deus. Aleluia! Quando Deus se fará conhecer. É isso. A manifestação dos filhos de Deus é Deus se fazendo conhecer por meio deles. Mas veja, isso já tem que acontecer agora. De alguma forma, e ainda que limitado, Deus tem que se fazer conhecer na vida do meu marido, do irmão Joel, do irmão Sérgio, tem que se fazer manifestado aqui. Né? Quando Deus se fará conhecer, quando eles interromperem a enfermidade, eles interromperem o câncer, eles interromperem as doenças. Isso vai acontecer, queridos. Então, observe que essa manifestação aqui dos filhos de Deus vai se dar a acontecer quando o próprio Deus também se fizer presente. É Ele que vai se fazer conhecer, porque será o quê? O mesmo poder de Deus atuando através desses filhos, operando na sua igreja. Então, no dia que Cristo voltar, esses filhos de Deus, de todas as eras, eles vão se manifestar literalmente para quê? Para dominar sobre a terra. Eles vão fazer isso. Porém, se os filhos de Deus se manifestarão para interromper o câncer e a enfermidade, é porque então haverá enfermidades e cancerosas à espera deles para serem sarados. É ou não é verdade? Tem que acontecer isso. Portanto, essa manifestação será por meio de sinais que virão tanto de Cristo como pela sua igreja. Porque a manifestação dos filhos de Deus e a vinda de Cristo são dois eventos que também terão que ocorrer ao mesmo tempo. Vamos para outro sermão do Umbanda? Para quem iremos nós? Não temos traduzida, creio eu. 6 de 60. Deus está chamando, Deus está se movendo. Estamos no final da estrada, estamos no fim dos tempos. O tempo está no fim. Posso provar isso a você, porque é nessa era que isso tem que acontecer. Quando vai ser, eu não sei. O Umbanda não sabia, nós não sabemos, é um mistério. E mesmo que ele soubesse, não poderia falar, porque isso tem a ver ainda com a terceira etapa, como eu disse. E não pode vir a público. Né? Mas pode ser antes que amanheça.
Pode ser na próxima hora, pode ser nos próximos 5 minutos, seja o que for, está próximo. E veja, quando ele se referia à vinda de Cristo, não era a mesma coisa? Pode ser daqui 1000 anos, pode ser amanhã, pode ser hoje, eu não sei quando vai ser. Né? Quando ele citou 77, ele fez um cálculo dizendo, olha, aqui vai acontecer o fim das eras, aqui terminou a Odisseia, aqui é qualquer momento Cristo vai vir. Era apenas um cálculo que ele fez, mas ele disse, olha, não digam por aí que eu estou dando assim diz o Senhor. Deus não me disse que é assim, porque eu não sei quando vai ser. Não sabemos quando Cristo virá. Ele não sabia. Então, quando vai ser a vinda de Cristo? Quando vai ser essa manifestação? Não sei. Seja o que for, está próximo. Não há nada mais a acontecer a não ser a vinda do Senhor Jesus. Então veja que este evento da vinda está ligado com essa manifestação dos filhos. A igreja está reunindo-se, juntando-se, sacudindo-se. Sim. Agora, se alguém diz aí, não, essa vinda já aconteceu, o que ele vai dizer ao mesmo tempo que essa manifestação já aconteceu? Isso não aconteceu. A igreja está se unindo, sacudindo-se. Você já viu tal agitação entre as pessoas? Claro. Algo está se preparando para acontecer. A vinda do Senhor. Toda a terra está à espera das manifestações dos filhos de Deus. Ou seja, esses dois eventos aqui, então, têm que suceder juntos. A natureza de fora, a qual o homem recebe o domínio. Veja, essa manifestação dos filhos de Deus se refere ao domínio do homem redimido sobre a terra. Você está entendendo isso? Essa manifestação é a terra, realmente, a criação toda sendo sujeita ao homem, dominada pelo homem. A própria criação geme anseia por isso novamente, porque foi assim no passado, foi assim no princípio. Quando Deus fez o homem, primeiro, quando ele o criou, ele foi chamado de Elá, Elohim, o que significa o autoexistente. Mas quando ele foi chamado de Jeová, no capítulo seguinte, soube que ele havia feito alguma coisa, dado o homem, que tinha domínio sobre a terra. Ele era Deus. O homem que Deus criou ali era Deus, era um Deus. Né? Ele era um Deus da terra, o homem era. Jesus disse, porventura não me chamaram, por que me condenais? Ele chama aqueles a que a palavra em sua própria lei, que a palavra vem aos deuses. Ele disse, se eu chamo a mim mesmo filho de Deus, e eles são os deuses a quem vocês dizem que a palavra vem, os profetas, então como vocês podem me condenar ao dizer que eu sou filho de Deus? Então veja, esses filhos de Deus manifestados serão uma manifestação de Deus, porque eles voltarão a ser Deus na terra, dominando sobre a criação. O mundo inteiro, Mombrana continua aqui, está esperando pela vinda do Senhor Jesus, quando os homens voltarão a assumir o domínio aqui sobre a terra. Será que isso já aconteceu? Então a manifestação dos filhos de Deus ainda não aconteceu. Então tampouco a vinda de Cristo já se cumpriu. Então alguns grupos que dizem que Cristo já veio, deveriam rever sua teologia, porque isso não se enquadra com todo o quadro do ensino de Mombrana. E todas as árvores e tudo mais viverão, e toda a vida animal e tudo mais, à espera da manifestação dos filhos de Deus. Estão aguardando por isso. Então veja, Deus criou o homem para agir como um Deus amador aqui na terra. Mas Satanás veio e interrompeu, digamos assim, esse programa de Deus. Mas Deus não tem um plano A, um plano B, um plano C. Deus sempre soube que isso ia acontecer. Então Deus soube o que fazer para recuperar essa posição do homem, para que a criação volte a estar algum dia sujeita aos filhos de Deus, quando eles se manifestarem. Então, quando isso acontecer, eles vão ser outra vez Deus amadores, eles vão ser governadores sobre a terra. A manifestação desses filhos de Deus é a recuperação daquela posição de domínio outrora perdida lá no Jardim do Éden por causa do pecado, por causa da queda. Mensagem de Mombrana, O Messias, 61. Quando Deus fez o homem em Gênesis 1:26, isso mostra, se você estiver anotando essa escritura, Gênesis 1:26, isso mostra que Deus fez o homem para ser um Deus. Foi para isso que o homem foi feito. Para começar, o homem foi feito para ser um Deus menor. Ele foi feito à imagem e semelhança de Deus. Ele tinha mãos como Deus, ele tinha pés como Deus, olhos, ouvidos, inteligência como Deus. Toda a sua fibra, porque ele era um filho de Deus. Aqui no Mombrana exemplo para nós que Deus, embora seja o Espírito, ele tem uma forma. Se nós somos a imagem de Deus e temos mãos, é porque Deus tem mãos. Deus tem mãos, Deus tem cabeça, Deus tem olhos, boca, é isso? Ele tem tudo isso, ele tem uma forma. Ele não é um ser amorfo,
Só por ele ser espírito invisível, porque só o seu próprio filho podia ver, não quer dizer que ele não tem nada disso. Ele tem. Amém? E nós somos a imagem disso. O homem foi feito para ser um Deus. Jesus disse: como vocês podem me condenar ao dizer que sou filho de Deus? Não está escrito na vossa lei que vós sois deuses? Então veja, ele estava se referindo aos profetas, aos ungidos, aos menos ungidos. Jesus estava tão ungido que ele era mais do que um profeta. Jesus estava tão ungido até que ele era a plenitude da divindade corporalmente. Ele era. Os profetas tinham o mesmo tipo de unção, só que uma condição menor. Nós vamos ser isso. Nós seremos governadores sobre a terra. Nós seremos deuses menores, não Deus em plenitude. Então essa é a posição que Adão tinha, é essa posição que vai ser restaurada para esses filhos de Deus. Romana continua. Ele tinha poder sobre as aves do céu, está falando de Adão, do gado, sobre os ventos, as ondas, os peixes do mar, tudo. Ele dominava tudo. Ele era um governante, ungido como governante, porque ele estava na semelhança e na imagem de Deus com um domínio terreno. É por isso que a Bíblia diz que a terra está gemendo, chorando, esperando pela manifestação dos filhos de Deus. O mundo está esperando que o homem volte ao seu estado correto. Amém? Isso aqui ajuda a entender melhor aquela escritura de Paulo lá de Romanos, né? Ou seja, a criação, então, ela está à espera de que o homem volte a governar sobre ela, tendo em vista que tudo ficou sujeito hoje ao quê? À maldição, ao pecado, à escravidão do pecado. Então, a manifestação dos filhos de Deus significa também a redenção e a libertação da própria criação. A criação está sujeita à vaidade, não por vontade própria, mas por causa daquele que a sujeitou. Não foi isso que Paulo disse ali no início? Então, a igreja atual, ela ainda está bastante atrasada nisso, porque ela não está conseguindo chegar nesse ponto. Talvez ela deveria estar nisso, mas isso também está sendo prorrogado. Como os ministramos nesses últimos estudos, inclusive lá em Jundiaí, falamos sobre isso, Nombana explicou isso. Muitos já deveriam estar atingida a sua maturidade espiritual. Mas há algumas coisas que eles deixam de fazer e que criam uma espécie de prorrogação. Eles estão prorrogando a sua maturidade. Eles estão prorrogando o seu amadurecimento. Ainda que Deus tenha o seu programa e ele não pode falhar, Nombana nos ensina que às vezes ele pode ser interrompido, o programa de Deus pode ser interrompido pelo mal. Ele ensinava assim. Né? Nós vamos tratar isso nos próximos dias. Então, se há uma prorrogação, então alguma coisa está faltando aqui. E Nombana disse, a igreja está atrasada nisso. Já era para ter alcançado isso. O que está acontecendo? Lá na mensagem, Mostra-nos o Pai, nos bastará de 60, ele diz assim, o homem foi feito para ser um Deus. O seu domínio é a terra. Toda a terra aguarda agora que a manifestação dos filhos de Deus seja manifestada. Veja como estamos atrasados, porque isso já era para ter acontecido. Mas lembre-se, os profetas, ele disse, se vocês o chamam Deus a quem vê a palavra de Deus, o que era um profeta? Um intérprete divino da palavra, que tinha a interpretação divina, os sinais dele anunciando e antecipando que era um vindicado ao povo que ele era um profeta. Então, essa manifestação dos filhos de Deus, ela vai se dar no final dessa dispensação gentílica, ou da plenitude dos tempos, que vai ser também quando os filhos de Deus, de todas as eras, estiverem reunidos com Cristo na sua vinda. Amém? Dessa série Adoção, novamente, número 3, Mamãe vai dizer aqui, eu não condeno as boas obras, eu não condeno os seus hospitais e as coisas boas que elas fazem. Eu acho que isso é maravilhoso. E as bênçãos de Deus para a humanidade pobre e sofrida. Eu não condeno todas essas outras coisas que eles estão fazendo. Tudo bem, isso é justo. E suas grandes organizações, os milhões de dólares, eu com certeza preferiria ver isso do que todos os contrabandos juntos na esquina a cada hora. Eu certamente os honro como ministros de pé no púlpito. Mas quando se trata da reunião no final da dispensação, estará esperando pelas manifestações dos filhos de Deus naquela dispensação, que ele possa reunir todos os que foram trazidos a Cristo. Então essa manifestação dos filhos de Deus é a reunião de todos que foram trazidos a Cristo. Tanto os que estavam vivos, não é isso? E todos que estarão vivos naquele dia, como aqueles que se perderam, que partiram.
Ou seja, que serão ressuscitados naquele dia, para se encontrar com os vivos transformados. Quando ele diz todos, está se referindo a todos esses, tanto os vivos quanto os que já partiram. O que é Cristo? Como entramos nele? 1 Coríntios 12, por um só Espírito somos todos batizados em um só corpo, que é o corpo de Cristo, e participamos de todo o dom e de toda coisa boa que ele possui. Isso está certo? E toda a terra está gemendo, chorando, esperando pelas manifestações, que é quando Cristo e sua igreja se unirão. A manifestação dos filhos de Deus vai ocorrer junto com a vinda de Cristo, quando Cristo e a igreja, o corpo e a cabeça, se unirão. Aquela dispensação da plenitude dos tempos, reunidos em todos em Cristo, tantos que estão nos céus como na terra. Então está falando de todos os santos. Amém? Ou seja, é um evento onde esses filhos todos serão manifestados, estarão reunidos. E mesmo nele, terra, mesmo nele, em quem obtivemos uma herança. Amém. Agora, se esses filhos de Deus devem se manifestar nesse final da dispensação gentílica, né, para dominar sobre a terra como pequenos deuses, como era para ter sido desde o início, porque Deus projetou Adão, o homem, para ser um governante sobre a terra, então isso significa o quê? Que essa manifestação se efetivará quando, queridos? No reinado milenial. Amém? É no reinado milenial que o homem receberá, né, essa posição que ele tinha, que foi perdida. Eu disse que nessa era isso tem que acontecer. Os filhos de Deus vão se manifestar. Mas quando Cristo vier realmente para unir esse corpo de Cristo, né, que são os filhos de Deus manifestados, é no milênio que eles vão realmente exercer essa autoridade. Mamana diz que é nesse milênio que isso tudo vai acontecer. Mensagem a ele ouvi, 6 de agosto de 60. A Bíblia diz que o mundo hoje está gemendo, esperando pelas manifestações dos filhos de Deus. Que os filhos de Deus se manifestem. O mundo está esperando por isso, pelo tempo por vir. Que quando os filhos de Deus, que é o governador da terra, Deus colocou as pessoas na terra, um homem, para controlar a terra. A Bíblia diz que um homem é um Deus. Você sabia disso? Com certeza ele é. Há um sermão, inclusive, que não temos traduzido, onde diz também que o homem é onipotente. Dentro de uma certa condição, o homem pode ser até onipotente. Vamos lá. A Bíblia diz que um homem é um Deus. Você sabia disso? Com certeza ele é. Jesus disse, não está escrito nas vossas leis que sois deuses? Então é isso. Você é um pequeno Messias. Você é um pequeno ungido, né? Eles são deuses, deuses caídos. Eles têm um domínio, o mundo. Eles devem cuidar disso. As árvores e a vida animal, tudo está esperando pela manifestação dos filhos de Deus, quando eles se manifestarão na terra. Vem Senhor Jesus, é a minha oração. Para o grande milênio, quando eles serão manifestados. Quando é que vai ser a manifestação dos filhos de Deus? No milênio. Amém? É ali que você vai ter sua autoridade outorgada de volta a você. Estamos nos preparando agora para esse tempo esse tempo por vir. A igreja tem que se preparar. E uma mana disse, está atrasada, né? Ou seja, já poderia ter chegado nisso. Então, a igreja agora ela está recebendo o mesmo caráter de Cristo, a mesma mente de Cristo. Com que objetivo? Por que Deus nos capacita com tudo isto? Para que nós possamos depois reinar com Cristo, com a mesma doxa, com a mesma glória, com os mesmos juízos, com os mesmos pensamentos. Ele está nos dando isso agora, porque é com isso que nós estamos recebendo dessa mensagem, é com isso que nós vamos reinar. É com isso que vamos nos manifestar como filhos de Deus. E isso estava programado por Deus desde antes da fundação do mundo. No entanto, ele precisa passar por um processo de amadurecimento. A igreja está passando por isso, até se tornar o tipo certo de filho para receber então a plena adoção. Amém? Bombana disse isso na mensagem de Jeová Jiré 61, que não temos traduzida. Agora, aqui está ele entre a sua igreja hoje, feito carne em sua igreja, certamente, Elohim. Agora, se você pudesse perceber que vocês, homens, vocês foram feitos para serem um Deus amador. Você é um filho de Deus, você é um herdeiro de Deus, e você tem um domínio. Gênesis 1:26.
Ele lhe deu domínio sobre tudo na terra. Ele fez dele um Deus sobre a terra. Isso mesmo. Ele lhe deu um domínio. Ele é o rei, é um Deus. E onde ele conseguiu sua queda, ele poderia falar às árvores, sejam mudadas, sejam arrancadas e colocadas aqui. Isso é o que Adão podia fazer. Aos ventos e às ondas aquietai-vos. E eles paravam. Adão tinha o poder da palavra falada. É isso que o Umbanda está nos ensinando aqui. Ele era um Deus amador, um filho de Deus, como se você fosse um filho de seu pai. E todo mundo está gemendo, esperando pelas manifestações dos filhos de Deus. Ou seja, quando eles terão de volta esse mesmo poder que Adão teve lá no passado. Esperando que a igreja volte ao seu lugar. Filhos de Deus, que se manifestarão aguardando aquela hora. Eu espero que não doa, mas eu simplesmente tinha que dizer isto. Vê? A igreja está tão longe do seu lugar. Eu estou voltando a dizer aquilo. Parece que está atrasado. Isso já era para estar acontecendo. Então, nós vimos que a igreja está se encontrando aqui, ainda que atrasada. Parece que ela está prorrogando alguma coisa. Isso porque ao invés de ela ter a mente de Cristo, o que as igrejas estão tendo aí? A mente do homem, a mente do seminário, a mente do sistema, a mente de um grupo. Como uma igreja com esse tipo de mentalidade pode progredir para manifestar-se como filhos de Deus? Por isso que está atrasado. Então, não pode haver uma manifestação plena dos filhos de Deus, de todas as eras, até que o último eleito passe pelo mesmo processo pelo qual todos os outros tiveram que passar. Então, muitos querem alegar ser um filho de Deus, ou até mesmo um filho de Deus manifestado, sem sequer ainda ter tido aquela experiência que todo filho de Deus deve ter. Então, pensando que basta apenas pertencer a algum grupo aí da mensagem, ou dizer que faz parte da abertura da palavra, ou que conhece a terceira etapa, ou que tenta explicar a terceira etapa para você, ou só porque lê alguns sermões, uma banda sobre os seres, pronto, já sou o filho de Deus manifestado. Você vai precisar ter algo mais do que isso, para poder manifestar-se como um filho dele, como um filho de Deus. Você vai ter que ter a mente de Cristo. Você vai ter que ser Cristo. Você já viu aqui que a manifestação dos filhos é Deus se manifestando, Deus se identificando. Nosso último estudo falamos sobre isso. Deus se identifica em nós. É isso que nos torna cristãos. Não é você fazer alguma coisa para provar que você é. É o próprio Deus se identificando com você para mostrar a todos que você é. Que você é dele. É o inverso. Deus conhece, Deus sabe aqueles que são dele. Vamos citar aquela mesma situação lá de Moisés, né? Coré da Tabirã, nós também somos isso, nós também somos aquilo. Aí o que Moisés diz? Deus amanhã vai mostrar para vocês quem ele vai dizer que é dele. É Deus que vai se identificar para você. É Deus que vai reivindicar para todos. Você é minha propriedade. Eu vou me manifestar através de você. Então veja que será no milênio que esses filhos de Deus se manifestarão. Para quê? Para redimir a natureza. É esse o ensino do Umbanda. É isso que eles vão fazer aqui. Por isso que a natureza geme, rendida ao pecado, à corrupção. Ela está gemendo para que isso venha acontecer logo. Né? E todos nós estamos esperando. Todos nós estamos ansiosos. E é nisso que tem que se focar. As pessoas estão muito limitadas. Precisamos de um presidente melhor, porque é época de eleições. Precisamos do Messias. Tudo bem, mas sabe, algo muito maior você tem que se preocupar agora. Né? Porque o mundo todo está temendo o comunismo. E muitos querem banir o comunismo. E o Umbanda disse, a melhor forma de você banir o comunismo é arrepender-se. Volte para Deus. Arrependa-se. Não é botar tudo nas costas de um homem, ou um líder novo para resolver esse problema, não. Arrependa-se. Se o comunismo chegou nesse país, é porque o homem, este povo, deixou de buscar a Deus. Se o comunismo tomou conta do nosso país, é por causa disso. Deixaram de buscar a Deus, deixaram de temer a Deus. Eu estou dizendo porque foi o Umbanda que disse isso numa mensagem. O melhor programa para você combater o comunismo é render-se a Deus, arrepender-se e voltar-se para Deus. Para qualquer solução que você quiser, para qualquer problema, alguma coisa que te incomoda, a solução é esse programa. Render-se a Deus, buscar a Deus, arrepender-se. E uma Umbanda diz, tudo mais será resolvido. Amém? Ok, deixa eu ler aqui, adoção número 3. Ou eu já li isto? Pelas ardentes expectações da criação. Aqui diz que tem uma pequena palavra aí, uma pequena leitura da margem. Criação, está certo, no grego.
as expectativas da criação. A criação está esperando pela manifestação dos filhos de Deus. O que todos estão esperando, que toda a criação está esperando, as manifestações dos filhos de Deus. Ela está esperando que a igreja se torne em sua posição. Quem era o filho de Deus quando Adão, onde era o seu domínio? A terra. Ele tinha domínio na terra, e isso está certo. Ele não era Elá, Elohim, então, mas ele era Jeová. Isto é, eu sou Deus e fiz alguns menores sobre mim, e eu lhes dei um domínio, em seu domínio, o domínio sobre eles é a terra. O homem tinha domínio sobre a terra, e toda a criação espera que os filhos de Deus se manifestem. Agora a banda vai entoar a letra aqui de um cântico do hino, que trata da manifestação dos filhos de Deus. Estamos esperando a vinda daquele feliz dia do milênio, quando o nosso abençoado Senhor vier e levará para longe sua noiva que espera. A terra está gemendo, chorando por aquele dia de doce libertação, quando o nosso Salvador voltar à terra novamente. Isso está certo? Esperando. Deus tentando colocar sua igreja em posição para manifestar-se a si mesmo. A manifestação dos filhos de Deus é a manifestação de Deus mesmo nesses filhos. Porque o poder criativo, o poder da palavra falada, não era de Adão, não é da igreja, é do mesmo Deus, que outorgou a Adão e que vai outorgar novamente à igreja. Então é Deus mesmo em operação. Conseguindo um que ele possa operar assim e dizer, lá está meu espírito fluindo livremente. Aí está. Isso. Eu posso operar aqui. Pega outro aqui e coloco. Eu posso colocá-lo. Adoção, colocação, manifestação. Levá-lo para fora daqui e colocar uma cerimônia sobre ele. Visitá-lo com um anjo. Dizer-lhe algo. Agora, se ele disser a verdade, se ele estiver inventando alguma coisa, isso não vai dar certo. A personificação da abertura da palavra existe. A personificação da terceira etapa existe. E se ele disser, eu tenho a terceira puxada, eu posso fazer isto, aqui uma banda diz, se ele falar alguma coisa, tentar inventar alguma coisa e não se acontecer, então alguma coisa está errada. Não, isso não vai funcionar. Nós tivemos muito disso. Mas eu quero dizer, a manifestação dos filhos de Deus. Quando Deus se manifesta e Ele o envia. E então ele sai e o que ele diz é verdade. Essa é a verdadeira terceira etapa. É quando Deus nos envia, quando Deus mesmo se manifesta. Então observe que para uma Umbanda, os filhos de Deus se manifestarão com domínio pleno sobre a terra no dia em que Cristo vier para se assentar sobre o trono de Davi no milênio. Isso está lá na era da igreja de Sardes, pregado em 60, 9 de dezembro de 60. Quando nós vencermos pelo Espírito Santo, como ele tinha, nos assentaremos com ele quando ele assume o trono terreno de Davi. É ali, no milênio, que a manifestação dos filhos de Deus, na sua plenitude, se desencadeará, se manifestará. Para assentar e governar com ele, como ele fez lá em cima, amém, com poder e autoridade sobre toda a terra. E eles a terra está gemendo, esperando pelas manifestações dos filhos de Deus. E agora você já entendeu quando que isso vai se efetuar. Amém? Porque, afinal, este mundo não foi dado para Deus controlar. Este mundo não foi dado para Deus controlar. Este mundo foi dado para o homem controlar. Vamos notar que isso está certo. Quem é o Deus da terra? O homem. Esse é o seu domínio. Todos e tudo na terra estão sujeitos ao homem. Através do pecado ele caiu, através do poder redentor de Cristo, ele volta. Isso mesmo, porque a terra pertence ao homem, foi-lhe dada e ele era o governador de tudo. E toda a natureza está gemendo, esperando por esse tempo, quando os filhos de Deus se manifestarem novamente. Que coisa! A manifestação dos filhos de Deus, que é quando os homens de Deus tomarão de volta aquilo que era o seu domínio. Nós perdemos isto. E era para o homem governar. Então veja, a plena manifestação desses filhos de Deus se dará em um reino que não poderá ser abalado, que é o reino de Cristo, que é o reino milenial. Mensagem sonido e certo? Para que são esses reinos? É apenas para lhe dizer, falando de um que é eterno. Porque uma árvore bonita, ela está esperando pela plena manifestação dos filhos de Deus, quando aquela árvore viverá para sempre. Há um reino que virá, que é o reino milenial.
E a Bíblia dizia, aqui não temos cidade permanente, mas buscamos uma por vir. E lá Deus nos deu um reino que não pode ser abalado. Amém. Quando o homem recuperar essa autoridade, nunca mais poderá ser tomada dele. Amém. Então, como podemos ver até aqui, queridos, essa manifestação dos filhos de Deus depende, em primeiro lugar, da manifestação do Filho de Deus, do Cristo. Um grande poder e glória, que é o nosso parente redentor. E a igreja agora possui a santidade da sua salvação, que vai permitir ela realizar operações, milagres, sinais, prodígios, maravilhas. Mas o que dirá quando a igreja se apossar plenamente desses privilégios que são dela? O que não vai acontecer? Nós temos tido evidências disso, mas isso não é nada. Isso que temos visto ainda não é nada comparado ao que a igreja ainda há de fazer. Então, quando os santos se manifestarem, eles voltarão a serem os mestres, voltarão a ser os governantes da natureza, para pôr fim àquela maldição que foi imposta à terra por causa da queda do homem. Umbanda disse isso na mensagem Apocalipse, capítulo 5, número 2. E agora a natureza em si está gemendo, esperando pelo quê? As manifestações dos filhos de Deus, para que os filhos de Deus se manifestem. E agora temos a santidade da nossa salvação. E podemos tomar o nosso irmão, que está morrendo de câncer, e ficar com este pequeno sopro de redenção, e orar a oração da fé sobre ele, que converterá a sombra de um homem de volta a de um homem saudável outra vez. Ou seja, a igreja tem presenciado alguns vislumbres esporádicos desse poder. O que faremos quando a nossa plena posse vier? Se você tem visto aí, às vezes, você orar para o enfermo e ser curado, imagine quando esses filhos dele se manifestarem. Você vai ver isso em plenitude, numa escala muito maior. É isso que ele está dizendo aqui para nós. Amém. A natureza sabe disso, o gemido da natureza, e nós estamos gemendo com ela. A natureza espera as manifestações dos filhos de Deus, porque a natureza foi amaldiçoada com o seu mestre. Quando o seu mestre foi amaldiçoado, o mais alto, então a natureza caiu com o mestre. Mas quando este parente redentor vier, não na sua aparição atual, mas quando Cristo vier, a vinda física de Cristo, quando esse Cristo vier e redimido de volta o homem, que é o mestre sobre a natureza, então toda a natureza está esperando pelo homem, pelo mestre. Amém. Então, vamos observar mais uma vez que quando esses filhos de Deus se manifestarem, eles terão o mesmo poder da palavra como Adão teve. Você deve ter entendido isso até aqui. Amém? Por que isso? Porque cada um deles voltarão a ser como Adão era. Um Deus menor dominando sobre a terra. Eu já li alguns sermões do Umbanda, ele fala isso, eu quero ler só mais um aqui. A maneira provida por Deus de aproximação para companheirismo de 60. Simplesmente... O que, irmão? Mistério predestinado à sua vontade? Eu te dou isso no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Uma manifestação. Irmão, minha plantação está queimando lá em cima. Eu não tenho tido nenhuma chuva. Sim, nós lemos isso agora, pô. Lemos isso agora há pouco. Tem alguns sermões aqui que eu estou pulando. Nós temos uma lista grande aqui. O irmão Joaquim nos deu uma palavra aqui, do irmão Bana, falando sobre isso. A igreja vai efetivamente cumprir isso tudo. É o poder que foi otorgado para a igreja. A igreja restaurada, a igreja redimida, a igreja que realmente vai manifestar Deus em atos, em atitudes, em palavras, em ações. Nessa mensagem vai dizer, simplesmente posso ver Adão e Eva descendo pelo jardim e os ventos soprando e Eva, a noiva, dizendo, Adão, o vento está tão forte. Ele dizia, paz. Ele fazia o vento se acalmar. Veja, o homem foi realmente feito para ser um Deus, sabia disso? A Bíblia disse, Jesus disse, se eles chamaram a quem a palavra de Deus veio, o qual eram os profetas, se eles eram Deus, então como vocês podem me condenar quando digo que sou filho de Deus? Os profetas eram considerados deuses. Ao homem foi dado, feito um Deus menor, e dado um domínio sobre a terra. Essa é a razão pela qual o mundo hoje está gemendo, esperando pelas plenas manifestações dos filhos de Deus. Há um profundo e abençoado ensinamento nisto, de que um dia o homem ainda voltará ao seu lugar certo e o seu domínio será a terra. E ele fará para a árvore, ele falará para a árvore, ou para a montanha, ou para qualquer coisa, e isso simplesmente irá para o lugar, exatamente como estava programado para ser. Somos criaturas caídas, mas isso tudo vai ser mudado. Eu te pergunto, isso já está acontecendo agora? Não.
Em potencial, nós temos tudo isso. O Maunivei também nos ensinava. A igreja potencialmente já tem isso, mas tem o tempo oportuno para que isso de fato aconteça. Amém? O Mano disse aqui na mensagem a Elovi: sabe o que acontecia quando aquele menino se tornava de uma certa idade? Aquele menino era adotado na família. Como eles faziam? Levavam para um lugar público, colocavam nele uma túnica especial e faziam uma cerimônia. E todas as pessoas da cidade se reuniam e olhavam. E então eles olhavam para este menino e o pai tinha uma cerimônia de adoção. Não perca isso. Depois que o filho era adotado, seu nome no talão dos cheques era tão bom quanto o de seu pai. É para aí que Deus está tentando levar a sua igreja. Para dar a você o mesmo poder de autoridade como o do pai. Apenas dizer esta montanha, mova-se, e ela se moverá. É isso que acontecerá no dia em que os filhos de Deus se manifestarem. A autoridade de filhos de Deus. Toda a criação geme, esperando pelas manifestações dos filhos de Deus, esperando um lugar onde o enfermo será um levante-se. E será assim. Os cegos receberão a sua visão, os surdos e os mudos. Oramos por eles agora, mas então você ordenará isso. Não foi dito, esses sinais seguirão os que creem, eles orarão pelos enfermos. Ele disse, eles expulsarão demônios. Não eu irei, eles irão. Se você disser a esta montanha, não se eu disser, se você disser a esta montanha, mova-se e não duvidar em seu coração. O que precisamos é de adoção. Filhos e filhas precisam de adoção. Amém, queridos? Eu vou interromper já esse estudo, não vou ministrar tudo que está aqui. Só quero aqui ler alguns comentários do irmão Liveio, porque nessa pesquisa que eu fiz dos sermões do Irmão, encontrei muita coisa aqui. Eu não estou lendo muito, não quero tornar esse estudo extenso. Estou apenas fazendo mais um registro disso, porque já tratamos em uma outra ocasião. Mas o irmão Liveio, ele mostra para nós exatamente disso tudo que nós estamos tratando aqui. Esses sermões, alguns sermões aqui que nós lemos. No livro das Eras também, uma banda fala muito sobre isso. Quero ler aqui alguns comentários do irmão Liveio. Apenas alguns aqui. Mensagem adoção número 2, 1º de janeiro de 72. Vemos de acordo com a palavra de Deus dada a nós por um profeta vindicado que a palavra criadora estará na noiva no tempo do fim. Agora, este grande ministério de pedra de coroa da noiva é chamado de a manifestação dos filhos de Deus, ou adoção ou colocação dos filhos. E para mim, e eu enfatizo, para mim, é também a manifestação do que o Mambana chamou de terceira puxada na noiva. Amém? Só que o Mambana não explicou isto. Até 63, o Mambana falou muito dessa manifestação, mas depois de 62 e 63, ele falou sobre a puxada das várias puxadas e ele disse que haveria uma terceira puxada na noiva que se manifestaria. Agora, nós não temos detalhes sobre isso, mas lembre-se que será a palavra criativa dentro dessa noiva. Agora, vamos apenas pensar no potencial ou na causa principal desta grande manifestação. Isso já está na noiva, isso já tem que estar conosco. Né? Mas isso está evidentemente subjugado. Agora, isso está aí, porém subjugado. Mas deixar que o poder permaneça adormecido, veja, não anula que o poder esteja aí. Só porque não está operando quer dizer que não tem poder, ele está aí. Assim é que a falta da manifestação não anula o poder. O poder existe, mas a manifestação não está aqui porque ainda não é o tempo para isto. A manifestação dos filhos de Deus virá antes da ressurreição. Por que isso? Porque vai começar com a noiva, com os filhos de Deus vivos. Amém? Antes que lá no milênio Deus use todo o corpo de Cristo, inclusive os que partiram, os que morreram e que serão ressuscitados, antes que isso aconteça, aqui entre os vivos isso vai começar. Vai começar entre os cristãos aqui desse tempo final dessa era. Né? Maunivei fala em outros sermões. Deus vai usar primeiro crentes vivos, antes de usar todo o corpo, inclusive os que partiram. A manifestação dos filhos de Deus virá antes da ressurreição. Então, nós não estamos lidando com uma igreja que partiu, estamos lidando com uma igreja que está chegando. Que está chegando o quê? A maturidade. Agora, eu digo que o corpo todo está chegando. Cada uma das
primeiras 6 eras da igreja tinham potencial de adoção para o espírito de adoção, mas somente a 7ª era da igreja tem potencial mais a manifestação. Nós temos o que as outras eras tiveram, mas é nessa era que, além desse poder potencial, nós vamos ter o que? A manifestação. É nesse tempo que está acontecendo. E você viu que eu li no início ali, mamãe dizendo, esta é a hora para a manifestação dos filhos. Amém? Só outra mensagem aqui do irmão Oliveira, aliança número 6, 7 de outubro de 89. Tudo bem, voltemos a Romanos 8, que é o texto que nós lemos. Pois a ardente expectativa da criação aguarda a manifestação dos filhos de Deus. Você está chegando a isso, porque a ardente expectativa da criação está à espera da manifestação dos filhos de Deus. Isso ocorre em plenitude na ressurreição. Como o Ambroso chamava ali a plena manifestação dos filhos de Deus. Lembra disso? E ele ligava isso com a vinda de Cristo e o reinado milenial. Ok? O Édito de Satanás, 17 de janeiro de 1990. A ardente expectativa, ou seja, a criação está à espera pela manifestação dos filhos de Deus. E isso é na ressurreição. Como a Umbanda disse, a plenitude vem da adoção, vem na ressurreição. Amém? Tem mais 4 sermões aqui do irmão Oliveira. Né? Não, só vou ler mais. O irmão de Joel quer que eu leia tudo. Aqui, Futuro Lar número 16. É uma série maravilhosa, irmão Oliveira. Eu queria ter tempo para traduzir isto. Dia 22 de junho de 88. Lembre-se, nós devemos ser redimidos primeiro. Toda a criação aguarda a manifestação dos filhos de Deus que acontece plenamente na ressurreição. Amém? Os outros textos aqui falam da mesma coisa. Amém, queridos? Ficou claro isto? Isso já aconteceu? Não. Por que isso? Porque Cristo ainda não veio. Ah, mas eu estou dizendo que ele já veio em 63. Eles não estão entendendo o que o Mambana ensinou ali. Ele disse que aquilo era um sinal da vinda de Cristo. Mas é verdade que a igreja tem potencialmente isto. Mas nesta era, a qualquer momento, nós vamos ver este poder que está em nós se manifestar. É no tempo dele. Faz parte dessa terceira puxada que não se pode falar muito a respeito. Amém, queridos? Que Deus nos ajude. Que Deus nos ajude, Deus atuando através deste povo. Deus se manifestando através deste povo. Preparando este povo, dando a este povo a sua própria mente, o seu próprio caráter, o mesmo que ele deu para o seu filho. Amém? Graças a Deus. Vamos falar com o Pai antes de encerrar nosso estudo. Amado Pai Celestial, nosso Deus querido, agradecemos pelo tempo que tivemos, onde aqui refletimos no que o teu profeta tentou esclarecer para nós sobre essa escritura, Senhor, de Romanos 8, que, como disse o teu profeta, ainda é um mistério a ser manifestado e revelado e cumprido. Que nós possamos, Senhor, aqui te pedimos isso em humildade, que nós possamos fazer parte dessa manifestação. E se há um mover que tem que acontecer antes da ressurreição, se não for para fazer parte dele, Senhor, que tu continue preparando e capacitando. Porque como o teu profeta disse, se não somos a noiva, que nós saímos do lugar para dar lugar para que ela venha e se manifeste. Mas nós cremos que estamos aqui porque fazemos parte do teu programa. E esse programa não pode ser frustrado, não pode ser malogrado. Aquilo que tu planejou fazer, isso tem que se cumprir. E nós estamos ansiosos, Senhor, anseiamos por isto. Nosso foco está na tua palavra. Enquanto muitos ocupam suas mentes com outras coisas, nós continuamos focando nossa mente na tua palavra. E que até esse momento, Senhor, que tu nos ajude. Ajude-nos aqui a sermos testemunhos da tua palavra. E que tu possa ainda, através de nós, Senhor, com nossas limitações, mostrar as evidências de que somos teus filhos, com os teus sinais, com o teu poder e com a autoridade que tu outorgou. Que possamos exercer essa autoridade onde estivermos, no nosso lar, no nosso local de trabalho, que lá possamos dominar, que lá possamos governar. Porque tu não trouxe os teus filhos a este mundo para serem cauda, mas por serem cabeça. E é isso que tu está fazendo agora, Senhor. A pedra de coroa está sendo colocada. Ajude-nos a ser amadurecidos, a atingir a nossa maturidade, para atingir essa posição que é tão ansiosa, que tantos desejos, Senhor, que a criação geme, como lemos aqui, e anseia por isto. Assim pedimos, nós te agradecemos, em nome do Filho amado, Jesus Cristo. Amém. Amém. Graças a Deus.